Então agora eu vou entrar numa outra pergunta que é: todas as nossas referências, elas são criadas na infância? E o nosso mundo será projetado a partir de lá? Não todas as referências, mas a infância é uma fase da vida muito importante para estabelecer alguns tipos de referência. Tem uma teoria, por exemplo, que menciona que a nossa forma de se relacionar romanticamente, com as amizades, reflete em boa parte aquilo que a gente aprendeu na relação com os pais e irmãos. Então, sim, é uma base importante de referências para a gente, a infância. Vários acontecimentos ali, a gente aprender a conviver com os outros, a compartilhar, o ciúme, a insegurança ou a segurança de ser amado, querido, a minha autoeficácia, né, a minha autoconfiança para resolver as coisas. Várias experiências importantes de vida acontecem na infância e começam a abrir um terreno ali para você ir se desenvolvendo na adolescência, depois na fase adulta, mas não é só a infância. Porque muitas coisas diferentes vão acontecer ali na fase adulta, ou no início da fase adulta, ou na adolescência, que vão pensar assim, reformular possivelmente algumas daquelas outras experiências suas. Vou dar um exemplo bobo meu. Eu odiava estudar. Eu queria parar de estudar na 8ª série, queria fazer uma banda de rock. Eu até tive uma banda de rock, inclusive, mas não foi pra frente, não. Lançamos um disco aí e tal, Quarto Andar o nome. É um rock legalzinho depois. Mas eu odiava estudar, mano. Aí hoje, eu vivo de estudar, de pesquisar, de produzir divulgação científica, essas paradas todas. Então, tem muitas coisas que... Eu tive muitas experiências horríveis em escola, até sofri bullying também. Pratiquei um pouquinho também. Fui sacando com alguns... Botava uns apelidos, que eu me orgulho, mas assim... Eu tive muitas experiências que foram ruins na escola, algumas até meio traumáticas, assim. E, pra que estudar, mano? Eu ficava nessa, sabe? Por que eu tenho que aprender isso aqui da matemática? Onde eu vou aplicar isso na vida? Sim. Eu era rebelde, cara, odiava. Mas acabou que, na adolescência, por eu ter muitas questões existenciais, eu comecei a me aproximar da filosofia. E aí eu comecei a ler alguns materiais de filosofia. Aí a psicologia começou isso aqui vai me responder algumas questões também. E aí eu entrei na psicologia e comecei a gostar de estudar, porque isso me respondia questões. E eu vi uma possibilidade de profissional a partir disso também e tal. E eu me apaixonei hoje por estudar, por responder essas questões da existência. Eu adoro essas paradas filosóficas, científicas. Então, só para dar esse exemplo de que não é porque é X na infância que vai ser Y na fase adulta. Experiências da adolescência podem mudar muito o nosso trajeto e até na fase adulta também. Dá para reformular muita coisa. Mas a gente está falando de coisas mais... estudar é uma coisa mais externa, assim. Quase que um hobby que uma hora tu pode entender ali o objetivo e se apaixonar. Mas agora, comportamentos, traumas, como tu vai se relacionar com um par romântico, determinação, coragem, confiança, essas coisas mais subjetivas, elas são fixadas na infância e se dá para reformular, até quando dá? Porque... Dá para reformular. Mas eu consigo agora, adulto, virar um cara confiante, por exemplo? Aí é que tá. Você pode sim reformular, reprocessar muitas dessas experiências, até o significado que se atribui a coisas que aconteceram no passado. Pode ajudar um pouco em alguns aspectos também, mas existe um limite. Existe um limite, porque alguns condicionamentos foram tão fortes que são mais difíceis de serem quebrados. E existe outro impedimento, que é a genética. Então a gente não é só o resultado das nossas experiências de vida. A gente também é construído... quem a gente é, a nossa personalidade, nossas preferências, a partir de um cérebro que foi configurado ali de modo basal, vamos pensar assim, a partir das instruções genéticas que a gente herdou do nosso pai e da nossa mãe. Então, existe um limite para isso também. A gente tem evidências, por exemplo, de que a inteligência média da população de vários países, não sei se eu posso dizer de todos, tá? Porque cada um tem um cenário diferente evolutivo culturalmente. Essa inteligência média tem aumentado do século passado para cá, que é o efeito Flynn. Flynn foi o cara que começou a registrar e discutir mais esse efeito. E isso é um resultado da maior escolarização das pessoas. Cada vez mais as pessoas estão estudando. Né? Minha avó, acho que não chegou a concluir o ensino fundamental, por exemplo, saca? Aí meus pais já fizeram o ensino superior. Então a maior escolarização da população leva a média da inteligência geral para cima. Quanto mais você estuda, mais você vai ficando inteligente. Mas também não é uma coisa que não tenha um teto. Saca? Não dá para todo mundo se tornar... Vamos pensar, né? A figura aí mais popular. Einstein, assim, ser um gênio e fazer grandes descobertas e tal. Sim. Não é uma coisa ilimitada, assim. Existe também uma barreira aí que vai ser genética. Tem um certo limite ali de
Vamos pensar. Não é uma área que eu domino tanto assim a ponto de eu poder me aprofundar muito, tá, Petri? Então, assim, só uma ressalva. Mas é como se o seu cérebro não pudesse criar um número ilimitado de conexões e aumentar a velocidade de processamento de informações ilimitadamente. Existem diferenças individuais entre as pessoas que são parcialmente, e é importante ressaltar isso aqui, ó, parcialmente explicadas pela genética. Porque não é que a genética determina quem você vai ser, suas habilidades, completamente não. Mas desde o nascimento a gente já conta com essas diferenças genéticas que vão aumentar a chance de alguns desfechos pra gente. Tipo assim, tem estudos mostrando que duas pessoas passam por situações, ou grupos diferentes de pessoas, né, passam por situações semelhantes na vida, tipo um transtorno de estresse pós-traumático, né, um assalto, alguma coisa assim, uma agressão física na infância, mas os desfechos são diferentes para cada uma dessas pessoas, o tanto que vai impactar emocionalmente, o quanto que isso vai ser um estímulo para mudar a forma de pensar sobre relações interpessoais, mas parte dessas trajetórias diferentes seria explicada por diferenças genéticas. Outra parte por, sei lá, acesso à psicoterapia que você teve na infância, o apoio dos seus pais, né? Eu comentei, né? Eu fui vítima de bullying na escola. Eu tinha um colega que botou um alfinete no tênis e me chutou e queria me pegar depois da aula. Era uma parada bem sinistra, assim, mano. Passava e dava tapa na minha cabeça. Então foi muito tenso, mas meu pai me deu muito apoio nessa época, por exemplo. Ainda bem que eu fui privilegiado de contar com o pai, que tinha lá o office boy do escritório dele, ele passou a me buscar, deram assistência, conversaram com a diretora, sabe? Teve todo um lance, assim, que foi massa, assim, a forma como resolveram as coisas. Mas então, assim, as experiências de vida, as oportunidades contam muito também para o nosso desenvolvimento, não é aquela coisa determinista. Você foi vítima de bullying, vai desenvolver depressão. Você foi abusado na infância, vai desenvolver um problema de relacionamento e não vai conseguir, sei lá, fazer sexo ou vai ter problemas com isso. Não é uma coisa tão linear assim, sabe? Quando a gente fala de comportamento humano, é uma parada multideterminada e até mesmo a genética tem o que contribuir aí. Então não é uma coisa assim que rolou isso na infância, vai determinar assim e pronto. Ou é algo que não dê para mudar, para melhorar, para você aprimorar alguma habilidade. Inclusive a psicoterapia tá aí para isso, né? Mas a minha pergunta assim, é sobre psicoterapia, por exemplo. A gente fica remediando o que aconteceu e deixa, por exemplo, a pessoa é muito insegura. Aí ela vai na psicoterapia, conversa sobre isso e a partir dali ela vai simplesmente entender por que ela é insegura e vai conseguir manejar, ou ela vai conseguir mudar e virar uma pessoa segura, por exemplo. Sim. Entender por que ela é assim pode ser, em alguns casos, pode facilitar um pouco algumas mudanças. Então, às vezes, você desenvolveu um padrão de relacionamento que fazia sentido lá atrás. Você ser uma pessoa mais precavida, tipo, você aprendeu que não dá para confiar muito nos seus pais, porque eles mentem para você, porque eles não te dão aquele apoio, aquele calor afetivo. E você passa a ser uma pessoa talvez mais insegura com vínculos. Dando um exemplo aqui, tá? Hipotético mesmo. Você pode acabar entendendo porque você hoje é dessa maneira X em função daquilo que aconteceu lá atrás e você tinha que ser uma pessoa mais autossuficiente porque não dava para contar mesmo com os familiares lá atrás. Mas hoje, será que você tem que ser autossuficiente? Ou dá para você afrouxar um pouquinho, confiar mais nas pessoas, contar com a ajuda mais dos outros, se vincular aos outros, se mostrar vulnerável, que é importante no relacionamento. Então, às vezes, fazer um retorninho lá atrás pode ser legal para entender por que ser assim, mas não é necessário em boa parte dos casos. Às vezes você não consegue rastrear exatamente o que aconteceu lá atrás, mas dane-se. Dá pra gente entender o quanto a sua forma de pensar hoje é disfuncional. Não é compatível com a realidade. A gente tem vários vieses, como a gente conversou mais cedo, né? Formas distorcidas de pensar sobre os outros, sobre mim mesmo, sobre o futuro. E quando a gente tem uma maneira meio torta de pensar, o resultado não costuma ser muito bom. A gente vai sofrer mais, vai ter dificuldade de adaptação a vários ambientes. E aí na psicoterapia, essa pessoa é ajudada a fazer uma avaliação da sua forma de ser. E o terapeuta, o psicoterapeuta não vai falar que você não pode ser assim, não é uma coisa também imposta, pelo amor de Deus, né? Mas ajuda a pessoa nesse processo de autoconhecimento para começar a reajustar essas engrenagens cognitivas, comportamentais, emocionais, para se adaptar melhor ao seu meio. Mas veja, não é, pelo menos a gente não tem boas evidências disso hoje, necessário você ter que voltar lá no seu passado e ver as origens daquilo, sacou? Sim, sim.